Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Além das várias semelhanças que eu já enumerei entre o Lula e o Bolsonaro, dizendo que ambos são farinha do mesmo saco por N razões, porque eles compartilham N qualidades, entre aspas, para não dizer N defeitos, descobri mais uma recentemente. Além de debochados que são, o Lula passou os 4 anos, quer dizer, ele passou a vida inteira dele praticamente debochando das pessoas, né? Debochava das mínimas coisas, quando ele disse que ele é chato ocupando a presidência, por exemplo, desincentivando a leitura. Então, essa foi uma das mais leves. Mas, e o outro aí fica passeando de moto. Ontem ele estava em Presidente Prudente, em São Paulo, cercado de motoqueiros e motociclistas bajuladores, provavelmente os mesmos que ele arrasta Brasil afora. Deve estar distribuindo pão com mortadela também, igual o Lula. Andava distribuindo pão com mortadela uns tempos atrás. Mais R$30. Não pode esquecer dos R$30 de diária. Deve ser os mesmos, com certeza. Seria bom anotar por amostragem, na próxima cidade que eles forem, as placas de uns 10 ou 12 por amostragem, depois conferir na próxima cidade se não são os mesmos. Esses dois, o Lula, para quem não lembra, ou quem não teve a informação ainda, na época de presidente, depois quando ele estava representado pela Dilma, eles incentivavam muito pessoas fora do movimento do Sem Terra, o MST, a se infiltrar no movimento Sem Terra para, lógico, com muito mais garra, muito mais orientados, provavelmente, pelo Duda Mendonça ou pelos marqueteiros do próprio Lula, a fazer baderna Brasil afora. Esse pessoal que criava situações, factoides para invadir terras, que é crime, para invadir o que é alheio, para roubar terras, E isso aconteceu nos 2 governos do PT, ou seja, durante 16 anos. Pessoas infiltradas no movimento legítimo, de pessoas que realmente perderam a terra, mas os líderes eram infiltrados. O José Rainha, que está respondendo, deve estar preso, respondendo processo, um tal de Amaury Stadler também, outro, e uma série de outros aí, infiltrados, pessoas que nunca trabalharam no campo, que não faz a menor ideia do que é puxar uma enxada, e não só eles, né? Milhares de infiltrados. Então, essa era uma das estratégias do PT de angariar voto, infiltrar gente no movimento legítimo do Sem Terra para invadir terra, de fazendas e sítios de gente que realmente trabalhava. E agora o atual, ele incentiva garimpeiros ilegais a invadir terras indígenas, terras públicas, madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, ele também incentiva. Quer dizer, os dois têm essa outra semelhança, essa outra coincidência no currículo deles. Eles incentivam pessoas desonestas, bandidos, a invadir o que é alheio, terras públicas, terras particulares, praticar garimpo ilegal, derrubar a floresta, praticar o desmatamento, praticar queimadas. Então essa é a grande semelhança entre esses dois. Você que está me vendo, que gosta de um ou de outro, analisa bem, pesquisa mais o currículo dos dois e compara, para ver se você vai ou não concordar comigo. Lógico que você que está me vendo não gosta nem de um nem de outro, né? Tem bom senso, tem inteligência e não gosta, não aplaude esses dois boçais, esses dois sacripantas, aventureiros despreparados, desqualificados, debochados, hipócritas e medíocres. Esse é o currículo deles. E são muito semelhantes, né? Só que um é da esquerda, outro é da direita, mas são praticamente irmãos gêmeos no comportamento, na conduta, no caráter.
Por isso, nenhum dos dois serve para presidente. Conseguiram me entender o recado? Nenhum dos dois serve para presidente. Se eventualmente, por uma desgraça brasileira, eles saírem candidatos por falha e incompetência da justiça, não votem nesses caras. Seja inteligente, você é muito mais... Você que está me vendo e ouvindo é muito mais inteligente que isso. Então, compare os dois e vejam que realmente os dois são farinha do mesmo saco e são inservíveis para a presidência. Eles podem servir para qualquer outra coisa no mundo. Já que eles estão... Na trajetória deles, eles têm o hábito de se apresentar para exercer um cargo, uma função para os quais eles não se prepararam, não estão habilitados, eles poderiam tentar exercer a medicina. Mesmo sem ter estudado, sem ter diploma nenhum, poderiam tentar exercer a medicina. Tá certo que o exercício legal da medicina é crime, né? Mas quem sabe um tribunal qualquer não dá um atenuante porque eles têm currículo de ex-presidente, não libera os dois para ser médico sem ter cursado medicina. É uma ideia, uma sugestão, mas para presidente esses dois não servem. Coloquem isso na cabeça, pelo amor do Santo Cristo. Lula e Bolsonaro não servem, já provaram por A mais B mais C mais D, usando toda a matemática possível e todas as ciências possíveis no universo, que eles não prestam para ser presidente. Então não vamos colocar o Brasil numa nova enrascada de eleger um ou outro para ser presidente. Caso a justiça esteja dormindo ou de conchavo com os dois e deixe que os dois se candidatem novamente. Mas eu acredito nas instituições e acredito piamente que eles sequer serão candidatos. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais.